Esporte Mais na área, e esse é o nosso quadro Fala Tu Jogador. Hoje o nosso convidado é Van Dijk, o profeta Van Nistelrooy. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa o seu like, fortalece o nosso trabalho. Tem as nossas redes sociais também, Facebook e Instagram, beleza? Tamo junto, hein? Van Dijk, seja bem-vindo ao Portal Esporte Mais, o Fala Tu Jogador. É uma honra ter a sua presença conosco, garoto. Obrigado, obrigado. E a palavra do dia é: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Amém. Viu? Amém. Início da sua carreira. A minha carreira começou com 11 anos, né? O professor Alves me levou para jogar no Palmeirinha de Carlinhos. Foi ali onde eu comecei a dar os primeiros passos, com 11 anos. Aí depois veio a escolinha do São Marcos, aí veio o Santos, veio o Juventus, veio o Diamante, Flamenguinho. Na verdade, em Lauro de Freitas, tem que ver qual foi a escolinha que eu não joguei. Passou por todo mundo. Rapaz, eu acredito que só na escolinha de Portão, a bebê de Portão, que eu nunca joguei. Mas as outras escolinhas aí, tudo, eu, graças a Deus, tive a honra de atuar. Você chegou a fazer algum teste em alguma equipe profissional, Van Dijk? Fiz no Vitória, né? Não passei de primeira. No segundo teste que eu fui, eu passei, né? E ali, quem me colocou no Vitória foi o professor Henrique, através do professor Serginho. Só que Henrique não tinha aquelas condições para estar bancando o transporte, né? Que naquela época era 4 transportes, até hoje é, né? 4 transportes. E Henrique estava em uma situação difícil, mas ele conseguiu abrir as portas para mim e para a Renare lá. Só que a gente precisava ficar treinando todos os dias, 3 meses. E aquilo ali pesou para eu dar continuidade na minha carreira. E a outra foi o professor Elinho, ia me levar para o Porto de Pernambuco, né? Para ficar lá e estar fazendo teste nos grandes times de Pernambuco, como o Sport Recife, Náutico, Santa Cruz. E ali, em 2005, né? Minha mãe não teve condição financeira, né? De me enviar. Mas eu sou muito grato a Deus. E naquele período eu aceitei Jesus, né? E depois que eu aceitei Jesus, eu praticamente desisti, né, do sonho de ser um jogador de futebol, né? E procurei me dedicar mesmo, porque não se tinha o entendimento que se tem hoje, né? Antigamente que se jogava bola era coisa do diabo, hoje em dia já tem até Copa Evangélica. E quando você não tem o entendimento, não lê a Bíblia, tudo que as pessoas falam você tende a ouvir e a obedecer, né? Mas, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu em minha vida. Você que joga o campeonato evangélico, joga muito e continua batendo, né? Rapaz, não chegando a botina. Não dá pra aliviar, não. Crente bate. Oxi! Ô, benção. Se você for ver, o campeonato mais duro que tem é o campeonato evangélico. Pode bater em pastor? Rapaz, quando a gente entra em campo ali, o cargo fica do lado de fora, né? Eu, pela misericórdia, sou presbítero, então esqueço isso quando eu entro em campo, né? Cada um honra a sua camisa com respeito, né? Sem maldade, mas chegar duro tem que ter uma chegada. Tem que dar aquela chegada de leve, Tem né? que dar. Por pedir perdão, né? Ô, irmão, desculpa aí. Amém, amém. Van Dijk, fala um pouco da sua família. Qual a importância da sua família para você? Rapaz, a família pra mim, a minha família, eu, graças a Deus, tive a honra, né, de conhecer uma pessoa maravilhosa e constituir uma família, né? Ter um filho de 10 aninhos, abençoado, o Davi Hernandes, né? Onde muitas pessoas não sabem, mas ele é especial, não parece. O médico desenganou ele, né? Ele tem esquizocefalia, água no cérebro. E os médicos disseram que ele não ia andar, não ia correr, não ia brincar, mas eu dou graças a Deus que desde a barriga da mãe ele venceu o gigante. E pra mim é tudo, família é tudo, né? A gente não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem. Amém. Como é que você consegue conciliar tudo isso, né? Esse problema, né? Que para Deus tudo é possível. Mas como é que você consegue conciliar e ainda conseguir jogar em vários campeonatos? Rapaz, chega um certo momento que a gente vai amadurecendo e a gente lê aquele versículo que há tempo para tudo, né? Sempre a gente vai deixar alguém em falta. A gente não consegue agradar todo mundo. Mas graças a Deus eu vou
tentando compensar ali, outra aqui, as oportunidades que eu tenho de estar com a minha família, eu não procuro desperdiçar, né? E quando eu estou atuando, né, seja na igreja, seja no clube, eu procuro também viver todos os momentos intensos, né? O grande diferencial na minha vida é que eu procuro fazer tudo com muita intensidade, colocar o coração, né? Não sou um grande jogador tecnicamente, mas eu procuro sempre ser intenso, seja em uma dividida, seja em um chute, seja em uma proteção, eu procuro sempre ser intenso em tudo aquilo que eu faço. Você é um cara que é visto como um líder em campo, né? E através da palavra também de Deus, você acaba levando isso para campo e acaba tendo respeito da galera, né? E você sempre vai levando e deixando mensagens, né? Até nas preleções, né, dos campeonatos. Rapaz, é muito importante levar a palavra de Deus em um mundo tão maldoso, né? E o mundo do futebol, quando a gente olha pelo âmbito só esportivo, a gente vê que tem muitas coisas erradas, né? E através da palavra de Deus a gente vai tentando, né, compensar as coisas de errado. E falando da palavra de Deus, explicando que só Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Tudo vai passar, né? Uma hora a gente vai ter que parar de jogar bola, uma hora esteticamente a gente não vai ficar novinho para sempre. Então o único que vai prevalecer é o Senhor Jesus e a palavra de Deus. Amém. Existe alguma frustração no futebol, né? Assim, claro que todo jogador, acho que toda criança sonha em ser um jogador de futebol, né? Mas nem sempre as coisas funcionam, né, como a gente quer. Você, existe essa frustração por não conseguir? O que faltou? Rapaz, essa frustração de ser jogador de futebol, eu acredito que não esteja impregnado em mim, porque foi uma coisa que eu optei, né? Você parar de sonhar com 15 anos. Então, quando eu aceitei Jesus, eu procurei viver outra vida, né? Uma vida de uma nova criatura. E quando eu volto para a Várzea depois de velho, é justamente para deixar uma mensagem que você pode criar vínculos. E o futebol me deu isso, né? Essas amizades que eu tenho. Graças a Deus eu tenho grandes irmãos que, se não fosse o futebol, eu nunca iria conhecer. Então, eu não tenho essa frustração no meu coração, né? Eu acredito que a gente se frustra quando a gente tenta e não consegue. Mas quando você desiste, eu acredito que isso não se torna uma frustração. Amém. Equipe que marcou a sua carreira. Eu falo um grupo, um campeonato que você disputou, que marcou a sua trajetória. Rapaz, eu tive grandes grupos mesmo. Mas uma equipe que marcou a minha trajetória é o Ipitanga. O Ipitanga realmente, a gente tem uma ligação muito forte mesmo, né? E quando eu me aposentar, eu tá sendo um cartola do Ipitanga. É? Olha aí. E vai cair alguém, né? Alguém vai cair, diretor, presidente, alguém vai cair aí, você cartola do Ipitanga. Você que tá com a camisa do Ipitanga, né? É, o manto. Vamos aproveitar e mandar um abraço pra galera que tá nos assistindo, pra toda a comissão, né? Ipitanga. Presidente João Cigano, treinador Diogo, Henrique e a família sendo fortalecida cada vez mais. Forte abraço pra toda essa galera que nos acompanha. Qual o segredo do Ipitanga? Rapaz, o segredo do Ipitanga é a organização, né? Eu acho que a gente é muito organizado e muito fechado, né? Porque em time que muita gente manda, né, as coisas tendem a dar errado. Então, como tem uma hierarquia, presidente, treinador, auxiliar técnico, preparador de goleiro, eu acredito que esse seja o grande diferencial da nossa equipe. Como é que anda o esporte aqui em Vida Nova? Rapaz, o esporte aqui em Vida Nova, graças a Deus, através do Ipitanga, a gente tem chegado no cenário de Lauro de Freitas. Coisas que nenhum time daqui conseguiu ser campeão em Lauro de Freitas, né? Levar o bairro. E através do Ipitanga, presidente João Cigano, a gente conseguiu, né, ficar 4 anos invicto, né? Sendo que um acesso, 2 vice-campeonatos e um título. Então isso é de fundamental importância. Agora o esporte local, né, os campeonatos só tem aqui no campinho, né, campozinho de 6 de linha, mas aquela competição
no campo de 11 realmente parou. Eu acredito que em muitos outros bairros está parado também devido à situação que anda o nosso esporte na nossa cidade. Para você, o que é que melhoraria aqui o esporte aqui? O que é que falta aqui para melhorar esse esporte aqui em Vida Nova? Rapaz, eu acredito que falta uma união em todos os aspectos, né? Precisa de uma liga, que aqui não tem, né? Não tem uma liga registrada, uma associação, para estar organizando o campeonato e o esporte, né? E falta a base. O que é a base? Aquelas escolinhas que antigamente se tinha, onde trabalhava as crianças desde os 11 anos, né? Até chegar na sua maioridade. Isso também é um trabalho social, né? É um trabalho social onde tira os meninos de estar na rua para estar praticando uma modalidade esportiva. Importante, no né? caso, o futebol. Vandic, por que não deu certo a seleção no Intermunicipal? Rapaz, esse porquê é uma situação assim que eu posso dizer. Quando as coisas ela não tem uma coisa, como é que eu posso dizer? Quando não tem um fundamento, uma projeção, tudo organizado em todos os aspectos, tanto da prefeitura, como gerenciamento, como jogadores, em tudo. Tudo que se começa certo, termina certo, né? Eu não acredito que começou tão errado, mas só que a gente pode ver que o esporte da nossa cidade requer um olhar com mais carinho, com mais amor, com mais respeito, né? E o que muitas das vezes falta em todo o esporte de Lauro de Freitas, assim, no caso a gente está falando do futebol, a qual eu represento, que falta realmente aquele olhar com mais carinho, né? Aquele investimento. Porque eu passei pela cidade de Cachoeira essa semana aí, rapaz, a cidade lá de cima você dá para contar os habitantes e é uma seleção forte, é uma seleção que investe, né? Então eu acredito que basta querer, né? Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. O que faltou esse ano para a seleção de Lauro de Freitas emplacar? Se a gente for ver os números, foram 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. Muito pouco. Eu acredito que essa tenha sido a pior campanha da seleção no Intermunicipal. Como eu falei, é uma campanha para esquecer, né? Então, assim, faltou investimento. Que tipo de investimento? Rapaz, quando a gente perde jogadores qualificados para outros municípios é justamente pela parte financeira, né? Pela parte financeira, porque como a gente pode ver hoje a várzea, o cara não vai deixar de jogar na várzea para ganhar 200, 100 reais, para ir colocar sua perna em risco na seleção de Lauro de Freitas, que ele não vai ganhar nada. Ele não vai ganhar nada na seleção, a não ser visibilidade, respeito, carinho e amizade, né? A única coisa que a seleção de Lauro de Freitas nos proporciona é uma verdadeira amizade, mas em termos de visibilidade. E outra, a única coisa que nos faz estar na seleção de Lauro de Freitas realmente é o vínculo de amizade. É o respeito, né, pelo quem está na frente. Então, assim, o que falta realmente é o recurso financeiro. Se a gente tivesse recurso financeiro, a gente não ia perder um zagueiro Jean para a seleção lá de Rui Barbosa, a gente não ia perder um Adriano, a gente não ia perder um Aranha, a gente não ia perder, entre outros jogadores, né, que saem do nosso município para ir jogar em outro lugar, sendo residente de Lauro de Freitas. Devido ao quê? Os caras precisam do recurso, os caras vivem da bola. Então o que falta realmente é um projeto financeiro para amarrar os melhores jogadores, né? E a gente não perder esses atletas por coisa de ficar de 200, 300, 100 reais. Então eu acredito que é essa a política, né, que a seleção deveria adotar para os próximos anos. Você acha que já não deveria estar sendo feita uma preparação visando o Intermunicipal? Porque assim, se você não se prepara antes, você sai atrás. É verdade. É nisso que a gente tem que evoluir, né? A gente não pode esperar a água bater no teto para a gente acordar, né? Então, eu acredito, né, que já poderia estar fazendo uma seleção, vendo os jogadores, né? Na verdade, todo mundo sabe quem joga bola, quem tem condição realmente de estar, quem não tem, né? E eu acredito que se fizer um projeto a médio e longo prazo, tem tudo para dar resultado, né? Eu acredito que já deveria até confirmar a comissão técnica, se vai continuar, se não vai. E aí tá visitando, né, as comunidades, os campeonatos locais, para estar, né, selecionando já os jogadores para disputar no ano que vem.
Você acha que a comissão técnica deveria ser mantida? Rapaz, eu acredito que a comissão deveria ser mantida com uma condição, com investimento. Se der um investimento necessário, esse Diogo, Henrique, professor Nunes, né, entre outros, Luciano, preparador de goleiro, eles têm muita coisa. Se der um material humano, investimento realmente, isso é, ó, eu vou lhe dar jogador X, né? Eu jogo na seleção de Lauro desde 2013. Essa camisa aqui é de 2013. Mostra pra gente aí. De 2013. Professor Edmundo, né? Onde a gente tinha uma estrutura bem melhor e a gente não conseguiu passar. A gente não conseguiu passar. Mas a nossa estrutura, só pra você ter ideia, na época de 2013 a gente concentrava no hotel IES ali em Lauro de Freitas. Então é uma estrutura muito boa, entendeu? Então eu acredito que se você der condição, porque em 2017 não tinha essa estrutura toda e a gente avançou, porque a gente conseguiu amarrar, agregar muitos jogadores bons. Então, se der uma estrutura boa para essa comissão técnica, eu acredito que tem tudo para seguir adiante. Vandic, fala um pouco da sua família. Qual a importância da sua família para você? Rapaz, a família para mim, a minha família, eu graças a Deus tive a honra, né, de conhecer uma pessoa maravilhosa e constituir uma família, né? Ter um filho de 10 aninhos, abençoado, o Davi Hernandes, né? Onde muitas pessoas não sabem, mas ele é especial, não parece. O médico desenganou ele, né? Ele tem esquizocefalia, água no cérebro. E os médicos disseram que ele não ia andar, não ia correr, não ia brincar, mas eu dou graças a Deus que desde a barriga da mãe ele venceu o gigante. E pra mim é tudo, família é tudo, né? A gente não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem. É hora do Quiz do Esporte Mais. Vandic, nesse quadro a gente vai estar interagindo com a galerinha que mandou as perguntas no Instagram. Então, vamos começar com o Jean. Você conhece bem, zagueiro, joga muito. Ele pergunta assim, na sua opinião, por que a seleção de Lauro de Freitas não conseguiu o apoio da prefeitura para disputar o Intermunicipal? É como eu falei anteriormente, forte abraço, Jean. É como eu falei anteriormente, né? Falta um pouco de boa vontade, né, da nossa prefeitura investir no esporte de Lauro de Freitas. E eu acredito que tem que fazer um planejamento, né? Um planejamento em tudo, né? E aí a gente vai conseguir ter o sucesso necessário. E tem que se investir. Faz necessário. Futebol sem investimento não dá certo. Tem que se investir. Tem que procurar outros meios, né? Tem que fazer um projeto abrangente e aí sim a nossa seleção vai conseguir manter os grandes jogadores do nosso município e dar um passo mais à frente. Vamos à segunda pergunta aqui de Mateuzinho, né? Ele pergunta, como você se sente ao falar de Deus para seus amigos e levar essa alegria para o futebol através de salmos e palavras bonitas? Forte abraço, Mateuzinho. A gente teve a honra de ser campeão, né? Domingo agora, pelo Família. Copa Verão, Cajazeiras, né? Rapaz, eu me sinto muito honrado. Me sinto muito honrado mesmo de ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Assim como outras pessoas também são na minha vida, eu procuro sempre estar levando a palavra de Deus, e o que é mais gratificante é que as pessoas têm parado, Rafael, para dar ouvido, né, à palavra de Deus. Eu levo de uma forma alegre, introvertida, né, onde as pessoas entendem que só Jesus salva. Você pegou 14 lá em Cajazeira, né? A quarta é a marca. Ficou na casinha não? Fiquei na casinha. Fiquei. Joguei a semifinal, viu, gente? Tô na história do Família. Primeiro título do Família, V4 tá na história. Voltando aqui, temos uma pergunta agora de Ricardo Hungria, não é isso? Ele pergunta, qual o melhor jogador que você teve a oportunidade de jogar ao seu lado? Valdizinho, eu te fiz essa pergunta, você pipocou, né? Eu não vou pipocar, não. Eu tive grandes jogadores, né? Se eu for dar nomenclatura a todos aqui, vai ser uma lista imensa. Mas o jogador que me completava, que a gente fazia uma parceria, e as pessoas até confundiam eu com ele, era Renari, né? Renari mordia e eu jogava.
Então, foi o grande jogador, assim, que pra mim, que completava, que casava meu futebol, é Renário Oliveira. Hoje pastor da Universal. Bênção, meu irmão. Amém, amém. Glória a Deus. Seguindo aqui as nossas perguntas, tem aqui Loirim Oliveira. Ele pergunta: quantos títulos você tem na carreira? Rapaz, eu não tenho mais que Daniel Alves não, mas ao longo dessa trajetória aí, é muitos títulos. Eu não tenho essa contagem não. E fizeram uma pergunta: qual é o mais importante, né? Para mim, o mais importante é o que está por vir. Porque na várzea não tem uma nomenclatura de mais importante, né? Todos os títulos são importantes e a gente ganha para fazer história, né? A gente fica na história de alguns clubes. Então é isso que é mais gratificante na várzea. Seguindo aqui com as nossas perguntas, agora com Emerson Santana. Ele pergunta: mano, qual a sensação de ser uma das grandes inspirações para os jogadores de várzea? Eu me sinto muito honrado. Alô, Emerson, aquele abraço. É uma honra muito grande, né? Ver o respeito e o carinho que os colegas, né? Que os amigos têm pela sua pessoa, né? E procurar sempre demonstrar um bom exemplo, né? A gente não vai ser nunca sempre o melhor exemplo, mas a gente tenta demonstrar, né? Com respeito, com humildade, não procurar desfazer de ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é superior a ninguém. Então, eu acredito que o respeito e o carinho é que faz toda a diferença. Prevalece, né, Prevalece. Agora vamos com a pergunta de Stefan Andrade. Ele pergunta assim: qual o melhor elenco que você já jogou? Rapaz, jogadores nomeado na várzea, teve muitos, né? Mas pra mim, aquele diferencial é o Ipitanga. O Ipitanga é o elenco, né? O Ipitanga é o elenco melhor. Eu atuei com ele, né? Alô, Fanny, tá lá em Curitiba, aquele abraço, né? Fez essa pergunta maravilhosa, então, pra mim o melhor elenco que eu atuei é o do Ipitanga. É verdade que você tá de saída do Ipitanga? Não. Renovou o contrato? Contrato vitalício. Vitalício? Vitalício. Vou derrubar o presidente, vou virar presidente do Ipitanga. Seguimos aqui, agora tem Lucas Preto, né? Ele pergunta qual o maior sonho, né? Acho verdade que a pergunta é: qual o seu maior sonho? Rapaz, o maior sonho de um pai de família, de um homem, é sempre procurar, né, vencer na vida e dar uma boa estrutura, né, às pessoas que estão em sua volta, né? E abraçar todos aqueles que lhe ajudou, porque a gente tem que ser grato. E os meus, tudo. Rapaz, eu quero fazer parte disso aí. Hoje tem uma pergunta aqui de Dinho Santiago, né? Ele pergunta: qual o maior legado que você pode deixar para essa turma do futebol? Estão querendo te aposentar? Rapaz, meu tio Dói Santiago tá lá em Portugal. Dói, né? Dói? Dói Santiago. Estamos fazendo a correção, Dói Santiago. Aquele abraço, meu tio. Rapaz, o grande legado que a gente deixa é, como eu falei anteriormente, né? É o respeito. É na onde você chegar, você não ser desrespeitado, né? Todo mundo lhe conhecer. Não, ali é Van Dijk. Não, ali é Van Dijk. Então, esse é o grande legado de respeito, né? Com todos, né? Seja ele mais jovem, seja ele mais velho. Então, o grande legado que eu deixo para essa juventude é procurar respeitar a história de todos, né? Claro, quem está começando, quem está encerrando, mas o grande diferencial e o legado que eu deixo é o respeito acima de tudo. A próxima pergunta aqui de Franklin Rodrigues. Ele pergunta: na sua opinião, por que os boleiros de Lauro de Freitas não conseguiu ter uma história de sucesso no futebol profissional? Alô, Franklin, aquele abraço, meu irmão. Rapaz, eu entendo que futebol não é só com as pernas. E o que muitas das vezes faz muitos jogadores se perder no processo de transição é que falta cabeça, né? Aí a gente muitas das vezes vê jogadores inferiores tecnicamente vencer na vida e outros que a gente avalia que são craques se perder no meio do caminho. É porque não é só perna, não é só bola no pé, tem que ter cabeça, tem que haver uma ciclonia muito grande. E a gente vê muitos jogadores hoje, até do nosso bairro aqui, que não conseguiu chegar a ser um profissional, né?
E eu acredito que futebol só não vai levar a gente a ser profissional. A gente precisa ter a cabeça no lugar, né? E não ficar deslumbrado. Porque muitas das vezes pessoas que só porque viajou, foi ali, já acha que é um profissional, já pensa em pisar nos outros. Então, eu acredito que os boleiros de Lauro de Freitas, muitos obteve sucesso e outros nem tanto, porque faltou cabeça. Seguimos aqui com as nossas perguntas. Tem aqui professor Robson Nunes, ele que foi preparador físico da seleção de Lauro de Freitas, né? Ele pergunta aqui, Vandic, quais foram os pontos positivos e negativos da sua participação na seleção de Lauro de Freitas? Boa pergunta. Forte abraço, professor Robson Nunes. Para mim, os pontos positivos foi realmente a dedicação, né? A gente se dedicou ao máximo, tanto na parte dentro de campo como na parte fora de campo. Para mim foi um ponto muito positivo. E a parte negativa foi justamente não dar o resultado esperado, né? Porque a gente tentava, mas não conseguia dar o resultado esperado, que as pessoas esperavam da gente. E quando a gente não consegue atingir esse objetivo, esse para mim é o grande ponto negativo, né? A gente se doava ao máximo, mas não conseguia dar o resultado esperado. Próxima pergunta aqui, Vandic, nós temos Mago Gel, né? Mago Gel, é isso mesmo? Isso. Mago Gel, ele pergunta aqui, para você, qual a importância de uma pré-eleção em uma partida? Rapaz, para mim, é uma parte principal. Porque é a última palavra, é aquele momento de fé, aquele momento de dar aquele ânimo a mais, né? Pra gente entrar durante as partidas focado. Então eu acredito que faz uma grande diferença. Eu acredito que no Ipitanga mesmo, quando a gente dá umas pré-eleição, a gente já sai ganhando o jogo de 1-0, né? Não é todo dia que é aquela pré-eleição, mas tem pré-eleições que marcam a gente. Então, quando a gente dá aquela pré-eleição que realmente casa e o homem desce, né, invade o vestiário, e é muito gratificante. São coisas que marcam, né, realmente a nossa vida, e nunca foi só futebol. Seguimos aqui, Vandic. Ele ainda complementa aqui, ó. Mago Gel, tô de rango. Que resenha é essa? A hora do rango, a hora do rango, a hora do rango, é a hora sagrada. Temos uma pergunta aqui de Rick PH. Ele pergunta assim: em meio a esse tempo no futebol que você tem, como você vê a situação do futebol da cidade de Lauro de Freitas? E se pudesse, o que você faria para mudar a parte do futebol da cidade? Qual seria o seu projeto de melhoria? Boa pergunta, professor Henrique, aquele abraço. Rapaz, a gente vê que o futebol em si, ele tá difícil de ser trabalhado, né? Não se tem mais a quantidade de escolinha que se tinha antigamente na minha época. Então eu acredito que a gente teria que trabalhar na base, né? A gente teria que fazer primeiro um projeto de fundamentação de escolinha. As escolinhas antigamente, na minha época, recebiam apoios da prefeitura, como cones, bola, redes e etc. Então, se eu pudesse mudar, eu voltaria a essa época de realmente fazer um projeto na base. Começar desde os 11 anos até a seleção de Lauro de Freitas. A gente tinha campeonato sub-11, sub-14, sub-15, sub-17, adulto e veterano. Eu cheguei ao tempo aqui em Lauro de Freitas de ter Olimpíadas de bairro, entendeu? Então são coisas que na nossa infância a gente é marcado, né? Então era isso que eu faria se eu tivesse a caneta na mão. Quem sabe um dia. Olha aí. Amém. Pra gente finalizar o nosso quiz, tem uma pergunta aqui especial da sua amada, né? Mais Santiago, acompanhando o esporte mais é importante mais. Na verdade é quase um interrogatório, Mandinho. Ela começa assim: como você consegue ser pai, presbítero, filho, amigo, irmão, marido e um excelente jogador? Sei que administrar tudo isso não é fácil, mas você consegue nos surpreender a cada dia. E como você consegue jogar em mais de 2 times por dia? É o melhor que nós temos. Quando você vai se aposentar? Quem deu esse apelido a você, Van Nistelrooy? Rapaz, como eu falei anteriormente, administrar tudo isso não é fácil, né? Alô, meu amor, aquele abraço. Beleza, hein? Olha aquele coração. Não é fácil, né?
Mas a gente vai falhando ali, um pouquinho aqui, vai ajustando ali e vai tentando levar. E a aposentadoria tá bem perto, né? Tá bem perto aí. Pretendo jogar até os 35, 2.9 aí. Então ainda faltam 6 anos aí pra brincar. E quem me apelidou de Van Dijk Nistelrooy foi George, mais conhecido como Boateng, né? A gente jogando videogame e aí ele me apelidou de Van Dijk Nistelrooy, né? Em homenagem àquele jogador holandês. E aí eu adotei, né? Hoje em dia aí as pessoas se conhecem como Van Dijk Nistelrooy. Dick, esse foi o nosso quiz do Esporte Mais, não errou. A equipe separou algumas perguntas. A verdade é que tem muito mais e você vai estar respondendo todas elas. Então a gente, desde já, agradece a sua participação mais uma vez aqui no Portal Esporte Mais, nesse quadro Fala Tu Jogador, que nasceu com esse propósito, né? Bater esse papo com essa boleiragem toda. E tem muita gente aí, inclusive aqui de Vila Nova, que vai estar participando com a gente. Isso é bom dar visibilidade aos atletas da nossa cidade, né? Tentar mostrar, levar realmente uma mensagem positiva para o nosso esporte do nosso município. E eu acredito que vocês têm feito esse papel, né? Tem uma importância muito grande. Se amanhã ou depois o esporte de Lauro de Freitas der uma alavancada, que eu acredito que alguém, um dia Deus vai usar, né, para ajudar o esporte da nossa cidade, vocês vai estar sendo, né, uma ferramenta de início. Todo mundo vai lembrar que foi o Esporte Mais que deu o pontapé inicial para o esporte da nossa cidade. Isso aí. Fala Tu, jogador.